Seja numa maratona, numa partida de basquete ou até naquela aula de natação, a resistência muscular é o que faz a diferença, né? É o que separa quem consegue ir até o fim de quem para no meio do caminho. Mas o que será que acontece lá dentro dos nossos músculos para que eles continuem firmes e fortes? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora para descobrir a ciência por trás dessa capacidade de ir sempre mais longe. Então, vamos lá, vamos começar a montar esse quebra-cabeça da resistência, peça por peça. Sabe aquela pergunta que muita gente já se fez vendo um atleta de elite competindo? Como é que eles conseguem? Como um corpo humano aguenta um esforço tão intenso por tanto tempo, enquanto a maioria de nós sente o cansaço chegar bem mais rápido? Pois é, a resposta não está só na força de vontade, não. Ela está, na verdade, na biologia dos nossos músculos. Ok, primeiro de tudo, só para a gente ficar na mesma página, quando a gente fala de resistência muscular, estamos falando disso aqui, da habilidade de um músculo continuar trabalhando, sabe? Sem usar força máxima, mas por um período bem longo. Pense em pedalar, correr ou nadar num ritmo constante. É exatamente disso que se trata. E aqui que a história começa a ficar interessante de verdade. A chave para desvendar esse segredo da resistência está na composição dos nossos músculos. É como se lá dentro trabalhassem diferentes operários e cada um deles tem uma especialidade. Imagina só, dentro de cada músculo moram dois tipos de atletas. De um lado, tem as fibras do tipo 1, que são os nossos maratonistas, calmos, super eficientes e feitos para aguentar longas distâncias. Do outro lado, as fibras do tipo 2, os velocistas, pura explosão, muita potência, mas que se cansam bem rápido. A proporção desses atletas varia de pessoa para pessoa, e é isso que muitas vezes explica por que algumas pessoas têm mais facilidade para um tipo de esporte do que para outro. Olha, quando a gente coloca as duas lado a lado, as diferenças ficam bem claras. As fibras tipo 1, as vermelhas, contraem mais devagar, produzem menos força, mas em compensação são praticamente incansáveis. E essa cor avermelhada vem justamente do alto suprimento de sangue e mitocôndrias. Sabe a carne escura da coxa da galinha? É pura fibra tipo 1, feita para ela ficar ciscando o dia todo. Agora, as fibras tipo 2, as brancas, são o oposto total. Rápidas, fortes, mas que se esgotam rapidinho. É o peito da galinha, a carne branca, usada para aqueles voos curtos e explosivos. Certo. Então, se as fibras do tipo 1 são as campeãs da resistência, qual é a arma secreta delas, afinal? Vamos focar nelas agora para entender o que as torna tão incansáveis. O segredo está em algo muito, mas muito pequeno, só que presente em quantidades gigantescas dentro dessas fibras. É uma estrutura que funciona como se fosse o motor de longa duração delas, permitindo que elas continuem trabalhando sem parar. E aqui estão elas, as mitocôndrias. Elas são as verdadeiras usinas de energia das nossas células. É lá dentro que o oxigênio que a gente respira se junta com os nutrientes, tipo a gordura, para gerar um fluxo constante de energia. As fibras do tipo 1 são lotadas de mitocôndrias, e é por isso que elas são tão espetaculares em atividades aeróbicas. Beleza, então ter mais mitocôndrias é ótimo para resistência. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente consegue construir mais dessas usinas de energia? E a resposta é um sonoro sim. É exatamente isso que o treino de resistência faz. Para a gente entender como isso acontece, precisamos conhecer o chefe da obra. Existe uma proteína chamada PGC1-alfa. Pensa nela como a reguladora mestre, o interruptor geral, que liga a construção de novas mitocôndrias toda vez que a gente se exercita. O processo funciona mais ou menos assim. Durante o exercício, os músculos se contraem sem parar, liberando cálcio e gastando energia. Essa mudança toda no ambiente do músculo funciona como um alarme, um sinal de estresse. Esse sinal, então, ativa a PGC1-alfa. E uma vez que ela é ativada, ela dá a ordem. Pessoal, construam mais usinas de energia. Aí o corpo começa a produzir mais mitocôndrias, deixando o músculo muito mais eficiente para o próximo treino. Certo, vamos juntar todas as peças agora. O que toda essa biologia celular significa na prática, no dia a dia? Então, resumindo, o ponto crucial é este: a resistência vem das fibras tipo 1. Essas fibras funcionam tão bem porque são cheias de mitocôndrias. O treino de resistência dá resultado porque ele estimula aquela proteína, a PGC1-alfa, a construir ainda mais mitocôndrias. E no final das contas, mais mitocôndrias significa mais combustível aeróbico, mais capacidade de sustentar o esforço e, claro, mais resistência. É uma cascata de eventos simplesmente fantásticos. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Com base nessa ciência toda das fibras musculares e das mitocôndrias, onde será que cada pessoa se encaixa melhor? A tendência é mais para a explosão de um velocista ou para a constância de um maratonista?
É algo bem interessante para se pensar sobre a própria genética na hora de se exercitar.